Tá gravando? Tá. Então, bom dia, pessoal. Como o Paulo falou, meu nome é Pinheiro. Compartilho com o Paulo as mesmas profissões, né? Além de jornalista, também sou professor universitário. E hoje eu tenho uma produtora, trabalho também com documentário, com produção audiovisual. E vou tentar resumir basicamente a minha experiência, até pensando como que eu ia conversar com vocês hoje. Eu resolvi fazer até algo um pouco diferente do que normalmente eu faço aqui nas turmas do Paulo. Então, toda a minha experiência de vida está voltada no audiovisual, né, de vida profissional. Então, eu sempre trabalhei com audiovisual desde a faculdade até hoje. Tá? Então, quando eu estava no penúltimo ano de jornalismo, eu participei do processo seletivo do programa de estágio da Rede Globo e fui aprovado. E no meu último ano de faculdade, há muito tempo, né, 2004, eram tempos distantes, longínquos, eu fiz um ano de estágio na Globo e depois desse ano... Não existia rede social. Não existia rede social, não, existia Orkut. Mas nasceu em 2004. Mas o Orkut não tinha graça, pelo menos pra mim. E aí eu tô batendo aqui, vai ficar fazendo barulho no celular. E aí depois desse ano de estágio eu acabei ficando mais 7 anos aproximadamente e trabalhei na Globo nesse período de 2004, considerando estágio, até 2011. Tá? Depois da Globo eu trabalhei na Record, quase 2 anos, e depois da Record trabalhei na CNT e até 2013. Tá? Então eu tive uma experiência aí na grande mídia, no jornalismo televisivo, basicamente de 10 anos, né? Considerando 2004 até 2013. E esse período foi muito importante para mim, porque eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar em televisão, sempre achei que eu ia trabalhar no Estadão, que era perto de casa, então eu ia trabalhar de bicicleta, naquela época não tinha ciclovia, mas eu ia, que é perto. E eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar em televisão, sempre fui um cara tímido, enfim, e acabei, né, por alguma questão da vida, acabei indo para o audiovisual e não me arrependo e adorei. Mas o que define a grande mídia são empresas grande no sentido de que são meios de comunicação de massa. E quando a gente fala em meios de comunicação de massa, a gente tem ali uma série de conceitos que vocês ainda vão ver nas aulas de semiótica, naquelas aulas que vocês adoram, que são super teóricas, né? Vocês têm que ler bastante. Né? Então, quando a gente fala de cultura de massa, a gente vai lembrar de escola de Frankfurt, né? A gente vai estudar um monte de gente que vai mostrar, né, para nós que a indústria de massa, né, um meio de comunicação de massa, ele necessariamente vai refletir a opinião da classe dominante, que no caso são os donos do meio de comunicação. Então o que aconteceu? Durante todo esse período que eu trabalhei em TV, as pessoas sempre me perguntam, eu já vou até me adiantar a pergunta, né? Ah, mas como que era trabalhar na Globo? Você sofria censura? Não sei. Eu nunca sofri nenhum tipo de intervenção direta no meu trabalho, nem na Globo, nem na Record. Eu fui sofrer na CNT, que é uma TV pequena, que também é grande mídia, pertence a um grupo político e econômico muito forte de Curitiba, não sei se alguém é de Curitiba conhece. E aí, por que eu estou falando tanto da grande mídia? O jornalismo que existe na grande mídia, ele vai noticiar essencialmente os fatos, né? Vocês já devem ter aprendido isso. Agora, nem todo fato é notícia na grande mídia. Por que eu digo isso? A grande mídia hoje, ela perde muitos anunciantes. A Globo tem espaço em branco de comercial na programação. Toda vez que vocês repararem, comercial de novela, de produtos da Som Livre, de peças da Globo, de filmes da Globo, é porque a Globo não preencheu aquele espaço. E aí, para não ficar vazio, um espaço... Quem assiste TV por parabólica, né? Normalmente fica aquele espaço preto. Não sei se alguém já reparou. Né? Aquele espaço preto é porque não tem anunciante. Para não ficar esse espaço preto no comercial, a Globo coloca propaganda dos produtos dela mesma. Então não só a Globo, mas a grande mídia em geral tem tido muita dificuldade com o anunciante, tem tido muita dificuldade com a propaganda oficial e tudo mais. Então o que move o jornalismo na grande mídia, infelizmente, é a questão financeira. Se a empresa começa a patinar, se a empresa começa a não receber muito dinheiro, o que ela precisa fazer? Ela precisa dar um jeito de atrair a audiência, fazendo com que as pessoas passem a olhar mais para ela. Então o que acontece? Existe uma cobrança muito grande nas redações da grande mídia
para fazer com que as pautas, as reportagens, elas tenham mais a cara da sociedade hoje. Então quem acompanha o SPTV, por exemplo, já deve ter visto alguns quadros que são feitos por pessoas comuns, assim, moradores, problemas de bairro. Então é uma maneira que o telejornalismo brasileiro encontrou para tentar aproximar a audiência que eles vêm perdendo ano após ano. E por que as pessoas não estão mais assistindo TV? Primeiro que 40 minutos, que é o tempo mais ou menos do SPTV, meia hora em frente à televisão, quem fica meia hora em frente à televisão? A não ser para ver Walking Dead, para ver futebol, né? Ninguém fica meia hora na frente da televisão para ouvir notícia. Tá? Então, assim, a televisão, a grande mídia brasileira, ela não percebeu que o perfil da audiência mudou. Confiar da notícia, sempre se cercar de que aquela notícia, ela realmente é em cima de um fato, tomar cuidado quando a notícia ela existe apenas em função dos critérios de noticiabilidade da grande mídia, tá? Porque às vezes a gente pode ter um recorte muito ruim da realidade, né? Que é o caso que eu contei lá do suposto estuprador, que no fim não era estuprador coisa nenhuma, né? Mas que a gente tem que ter esse cuidado, né? E normalmente é um juízo de valor que a gente faz, né? Por isso que eu defendo, não existe jornalismo imparcial, isso é bobeiras, existe jornalismo isento. Eu acho e eu espero que vocês todos devam ser isentos, mas ser isento não significa ser imparcial, porque não tem como nós, seres humanos, né, a gente tem uma formação social, a gente tem uma formação cultural, a gente tem uma formação religiosa, imagino eu, então cada um aqui tem uma formação específica, né, mora num bairro, tem uma família X, Y ou Z, então não tem como a gente deixar tudo isso de lado e escrever uma matéria de forma robótica. Não tem como, mas a gente deve ser isento. Ser isento significa normalmente fazer essa reflexão.